Em uma Nova York na década de 30, no auge da Grande Depressão, um detetive particular ranzinza e desbocado se vê no meio de uma disputa de poderes entre as forças da lei e os maiores criminosos da cidade quando ele se dispõe a ajudar uma mulher misteriosa. Neste cenário, figuras inusitadas com habilidades especiais surgem com o potencial de mudar as regras do jogo a favor de quem conseguir controlá-los. E o detetive por acaso é ninguém menos que o Homem-Aranha. Acredite se quiser, mas essa é a sinopse de Spider-Noir, nova série produzida pela Sony Pictures e estrelada por ninguém menos que Nicolas Cage. Okay, let's run. E só isso já deveria ser o suficiente para te fazer querer assistir essa série. Mas fica comigo que eu vou te dar mais alguns motivos, além, claro, da minha opinião sem spoilers. Olha, se alguém me dissesse alguns anos atrás que um dia iam fazer uma série de TV do Homem-Aranha com uma temática de filme noir e que ele seria interpretado por ninguém menos que o Nicolas Cage, eu ia perguntar o que essa pessoa tá usando e se ela tem um pouco pra mim. Esse argumento pode parecer doideira. Por que é? Mas não é que eles fizeram mesmo isso? E pior, ela foi muito boa. Para os fãs mais assíduos dos quadrinhos, essa versão alternativa do personagem meio que não é uma novidade. Afinal, ele surgiu pela primeira vez em 2009, numa história intitulada Homem-Aranha Noir, em que ela recontava a história do Cabeça de Teia inspirado pelos filmes noir da década de 40 e 50. Foi apenas em 2018, na animação Homem-Aranha no Aranhaverso, que o personagem teve a sua estreia nos cinemas em um papel coadjuvante, e já nessa época ele era interpretado pelo próprio Nicolas Cage. Wherever I go, the wind follows. And the wind, it smells like rain. Mesmo que fosse apenas a sua voz, pode-se dizer que essas foram as sementes que fizeram germinar no imaginário popular o desejo de uma produção protagonizada pelo personagem e, obviamente, interpretada pelo ator. E para a felicidade dessas pessoas, eu no caso, o sonho acabou se tornando realidade. Na série, nós acompanhamos o detetive particular e ex-veterano da Primeira Guerra Mundial, Ben Reilly, em meio a um mistério envolvendo um dos maiores criminosos de Nova York e figuras do seu passado relacionadas à origem dos seus poderes. Além do cenário em que a história é ambientada e alguns elementos presentes nos quadrinhos, a série toma alguns rumos próprios por se tratar de uma adaptação, e consequentemente algumas mudanças acabam sendo inevitáveis, mas também por algumas questões legais. A mais evidente delas é o nome do seu protagonista, que por questões jurídicas que, honestamente eu não sei explicar direito, ele não pode se chamar Peter Parker, como é o comum do Homem-Aranha. Então eles acabaram escolhendo outro nome pra ele na série, que também tem uma base nos quadrinhos, mas quem é fã sabe disso, mas que no final funciona do mesmo jeito porque o personagem acaba sendo o mesmo. Pra quem não está muito familiarizado, essa é uma versão diferente do Homem-Aranha da qual estamos acostumados. Além da época em que a história se passa, ele é um Homem-Aranha mais velho, mais rabugento, um pouco fora de forma, afinal quando a gente conhece ele na série ele já não veste mais a máscara há uns 5 anos, e mais brutal que outros Homens-Aranhas. Não que ele seja necessariamente violento, mas diferente de outras versões do herói, ele não hesita em matar os seus oponentes se a situação exigir. Fora que das centenas, se não milhares de versões do Teioso, essa é sem dúvida a mais estilosa. Eu até vim aqui trajado e inspirado no homem. Essas características do personagem combinam com toda a estética e os tropos de filmes noir que a série busca evocar. O fato dela ser inteiramente em preto e branco é uma demonstração do comprometimento por parte da equipe criativa em trazer esse universo à vida da forma como ele foi concebido. E por mais que a série te dê a opção de assistir em cores, eu diria que você não deve fazer isso. Isso porque a fotografia da série é toda voltada a planos holandeses e jogos de luz e sombras, que tiveram sua origem no movimento expressionista alemão e servem para destacar aspectos psicológicos dos personagens ou criar um sentimento de tensão no espectador. Além disso, o preto e branco ajuda a ressaltar a presença de sombras nas cenas e a criar uma atmosfera mais soturna que essa história exige. No final, quem decide a forma como você vai assistir é você, mas se você quer saber a minha opinião, só tem um jeito certo de ver essa série. Mas, independente da sua escolha, fica tranquilo porque eu não vou te julgar. Mentira! Além da fotografia e de se tratar de uma clássica história de detetive, a série também se apoia em outros elementos do cinema noir para contar a sua história. Seu protagonista, por exemplo, é alguém com uma moralidade ambígua e pode ser caracterizado mais como um anti-herói do que um herói de fato. No fim, ele até pode fazer a coisa certa, porém os seus meios nem sempre são os mais éticos.
O passado conturbado do personagem também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da trama, além de moldar a personalidade dura e atormentada do detetive. A figura da femme fatale é outro elemento constante na série e muito comum em histórias do gênero, cujo arquétipo consiste numa personagem feminina fria e sedutora, que atrai o protagonista masculino para uma situação perigosa, e muitas vezes ela acaba o traindo em benefício próprio. Mas as inspirações da série vão além dos filmes noir quando ela aborda a origem dos poderes do protagonista e a sua galeria de vilões. Ao optar por explorar alguns elementos de ficção científica, como experimentos com humanos, ela acaba fazendo menção a filmes como Frankenstein e A Mosca, e divergindo da sua origem nos quadrinhos, que está mais associada a artefatos místicos, numa pegada muito mais Indiana Jones. Essa influência por filmes de monstros é reforçada ainda mais quando os próprios vilões presentes na trama são tratados como tal pelo resto dos personagens, e ao invés de simplesmente agirem como os malvadões, alguns deles, não todos, se veem genuinamente atormentados pelas suas condições atuais, o que remete à própria figura do Frankenstein. Porém, todos esses elementos e homenagem a filmes do passado, até mesmo o fato da série brincar com uma propriedade intelectual tão grande quanto o universo do Homem-Aranha, não se compara ao maior destaque da série, que traz um sabor diferente para toda essa experiência: a deliciosa interpretação do Nicolas Cage. Se tem uma coisa que a gente tem que concordar, é que seja em filmes bons e renomados, e até mesmo os mais trashes e terríveis, ele sempre se dedica inteiramente aos seus papéis e sempre entrega, para bem ou para mal. E em Spider-Noir não é diferente. Seja o lado do detetive clássico de histórias do gênero, que tem esse lado mais falastrão e grosseiro, até o lado mais descontraído e humorístico dele. É inegável que ele entrega uma performance diferente de qualquer outra que a gente já viu desse personagem. Em parte porque sim, essa é uma versão diferente do Homem-Aranha, mas também porque ele traz alguns lados que nunca haviam sido explorados antes. Pelo menos não em live action. No caso, as características mais aracnídeas do personagem, seja nos tiques que ele tem, ou a forma como ele se movimenta e se comporta em determinadas situações. Eu sei que não pode fazer muito sentido eu falando assim, mas acredita, quando você assistir a série, você vai entender. Ele faz alguns movimentos ali com o corpo dele, ou a forma como ele age ou reage a uma situação, ou às pessoas, que é... Cara, Nicolas Cage, só dá pra descrever assim. E o mais legal é que o próprio Nicolas Cage, falando sobre a série, disse que fez questão de trazer esses aspectos na hora de interpretar o personagem, e que isso não necessariamente estava nos roteiros. E olha, sendo muito sincero, ainda bem que deixaram ele fazer essas maluquices, porque eu acho que um dos maiores pontos positivos dessa produção é justamente assistir esse laboratório que ele faz com o personagem. Segundo o próprio ator, ele baseou a atuação dele em 70% no Humphrey Bogart, clássico ator de filmes noir dos anos 40 e 50, e 30% no Pernalonga, se é que isso faz algum sentido. Quando você assistir a série, você vai entender exatamente o que ele quis dizer. No final, eu acho que a série conseguiu entregar exatamente aquilo que ela se propôs. Uma releitura do personagem mundialmente conhecido, com suas próprias peculiaridades e elementos inéditos. Além de, claro, uma grande homenagem ao cinema dos anos 30 e 50, capaz de nos transportar diretamente para essa época do começo ao fim. Eu acho, inclusive, que ela faz uma transição muito boa no seu decorrer entre o gênero noir, permeando sutilmente ali os filmes de monstros, até enfim terminar como uma verdadeira história de super-herói, sem perder a sua identidade em momento algum. E por mais que possa haver uma coisinha ou outra ali que não me agrade tanto, eu acho que o saldo final da série é bem positivo. Depois de anos e mais anos de produções horrorosas baseadas no universo do Homem-Aranha, não tô falando de você não, Aranhaverso, fica tranquilo, quem diria que eles lançariam uma obra tão boa? Será que é porque eles decidiram usar o seu personagem principal e não ficar querendo inventar moda com um personagem secundário que ninguém dá a mínima? Bem, não tem como saber, mas eu espero que depois disso tudo, eles tenham finalmente aprendido a sua lição. Aprenderam, né, Sony? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi mais curto do que o normal, mas eu queria falar um pouco dessa série, externalizar, porque eu gostei bastante e recomendar pra vocês, porque eu acho que ela vale muito a pena. Principalmente se você gosta do gênero, ou do herói, ou dos dois. E se você não gosta também. No mais é isso, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se você já viu a série, comenta aí embaixo o que você achou, me siga nas redes sociais, e a gente se vê numa próxima. Até lá!